Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse canal. Hoje o tema eu vou falar sobre o robozinho que faz a leitura do seu currículo dentro dos sites de vagas. Se você está buscando uma recolocação profissional, fica aqui comigo que esse vídeo com certeza vai te ajudar muito a entender como acontece essa análise por dentro ali dos robozinhos. Sem mais nada, eu quero me apresentar para você. Sou Bárbara Priori, mentora, especialista em carreira e já ajudei centenas de profissionais a entrarem em grandes empresas, como o Grupo Boticário, Itaú, Stone. E esses profissionais conseguiram entrar nessas empresas justamente porque entenderam como funciona o processo seletivo. Entender como funciona o gestor da vaga, ele identifica que ele precisa de um profissional para trabalhar na equipe dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai sentar com o RH e vai falar: RH, eu preciso de uma pessoa com esse perfil aqui. O RH vai traduzir tudo isso que o gestor quer na descrição da vaga, no job description. E esse RH vai ter alguns caminhos ali para achar esse profissional. E um dos caminhos são os sites de vagas. Então, hoje a gente conta com o Indeed, InfoJobs, Vagas.com. Claro, a GUP, que é a mais importante, porque hoje grandes empresas acabam contratando pela GUP. E aí, às vezes, eu vejo lá no LinkedIn o pessoal bem frustrado, né? Ah, GUP, ninguém passa na GUP, vamos vencer a GUP. Enfim, preciso te falar, é que esses sites, eles utilizam o ATS, um software que faz a leitura desse currículo, antes mesmo de chegar na mão de um humano. O que você precisa entender sobre esse sistema? Ele vai fazer a leitura de palavras-chave, mas não só isso. Ele vai fazer toda uma leitura dos currículos para trazer para o recrutador ali numa ordenação aqueles currículos mais aderentes à posição. Então, é que eu falei que o gestor ele tá procurando uma pessoa para o time dele com aquelas características. O recrutador ele vai colocar a vaga dele, ele vai subir a vaga dele, a descrição, dentro das plataformas. E aí, dentro dessa plataforma, ele vai colocar o que são os critérios indispensáveis. Então, por exemplo, eu preciso de um profissional que tenha CREA ativo, eu preciso de um profissional que tenha CNH, eu preciso de um profissional que tenha inglês fluente, eu preciso de... Então, ele vai colocar ali quais são os requisitos necessários para alcançar aquela posição. E aí, ele vai fazer a abertura dessa vaga. Então, esse ATS, esse software, esse robozinho, tá buscando quem? Aquela pessoa que tem aquela descrição. Então, quando você está buscando uma recolocação profissional, o primeiro lugar que você precisa olhar é para as vagas e fazer um entendimento muito maduro do que você já tem de qualificações, do que você tem daqueles requisitos. Porque, às vezes, você está disparando o seu currículo para vagas que você não tem a mínima aderência. O foco aqui não é toda hora você ficar adaptando o seu currículo para todas as vagas, até porque, por exemplo, dentro da GUP, quando você faz uma atualização do seu currículo, ele replica para todas as suas candidaturas já ativa. Então pensa, ali é como se fosse um LinkedIn, você não tem como ter vários perfis, você tem um perfil só. Isso também acontece em outras plataformas, você só consegue subir um currículo e não vários currículos. Então não tem como você toda hora ficar adaptando o seu currículo. A não ser, claro, que se você for mandar o seu currículo diretamente para a mão do recrutador, aí é outro caso, aí eu até concordo. Agora, se você for cadastrar o seu currículo numa plataforma pro ATS, vai ser um único currículo. Então, o ponto focal aqui é que você precisa ter um objetivo profissional, precisa estar claro para você, para onde você quer ir, quais são as vagas que você realmente quer disputar e que você tem já essas competências. Então, vamos falar da palavra competências. Toda vez que a gente fala da palavra competências, eu tô falando de um aparato de conhecimentos, de habilidades, de atitudes. Tudo isso é analisado ali dentro da plataforma. Então, o recrutador, ele colocou na vaga os requisitos. Então, quais são os requisitos? Quais as ferramentas? Tudo isso vai ser analisado pelo robozinho. Você precisa pensar que está dentro do seu controle. O primeiro passo é esse, olhar para a vaga, interpretar se você tem os requisitos dessa vaga. Se você não tem, como você pode desenvolver? O primeiro ponto que você precisa ter em mente é que você tem que olhar para as vagas. Quais as vagas que eu quero participar do processo seletivo? Quais as vagas que fazem sentido para mim? Quais as competências que eu já tenho e quais as competências que eu, muitas vezes, preciso desenvolver para ter um bom resultado dentro da plataforma. O próximo passo é você preencher as plataformas com bastante cuidado, com bastante atenção, com detalhes, escrever bem, preencher, fazer um bom preenchimento das plataformas, porque esse ATS, ele precisa de dados para fazer essa interpretação do seu currículo para te ordenar numa posição em que você fique visível para os recrutadores. A isso, você vai ter que caprichar na escrita do seu currículo. E o que você precisa escrever? A sua formação acadêmica, os cursos que você tem, as empresas pelas quais você passou,
quais atividades você desempenhava nessas empresas, quais foram os resultados gerados por você. Dentro da plataforma da GUP, por exemplo, você tem como trazer reconhecimentos, você tem como trazer os certificados, os cursos, você tem como trazer até trabalho voluntário, que é muitas vezes importante para quem está fazendo transição de carreira. Então lá dentro você vai colocar todas as informações que você tem, que você viveu na sua trajetória profissional. E no final você tem aquela partezinha de habilidades. Então cada site de vagas vai funcionar de uma forma. Tem alguns sites que você consegue fazer o upload do seu currículo, mas vamos pensar de um modo geral. E é fundamental que você faça um bom preenchimento para que esse ATS interprete o seu currículo. Nada de ter preguiça na hora de preencher. E uma outra coisa que pode acontecer também é que não é só o seu currículo que é tido como base nessa ordenação, pelo menos no caso da GUP. Na GUP, o que acontece? Os recrutadores, eles querem achar a pessoa que tem aqueles requisitos da vaga, tem os comportamentos necessários para ocupar aquele cargo e o fit cultural. Então, muitas vezes você vai preencher dentro da plataforma testes. Pode ser teste de lógica, pode ser teste de fit cultural, pode ser teste de perfil comportamental. Esses testes vão te dar também uma nota. E essa nota pode fazer você subir nessa ordenação ou você cair. O ATS ele não vai te eliminar. O ATS ele vai te ordenar. Para que você seja bem ranqueado, é importante que você faça essa boa descrição e que você entenda que esses outros fatores também são importantes para a avaliação de um recrutador. Se eu pudesse deixar aqui uma dica final para você, concluindo tudo que eu falei. Olhe para as vagas, entenda se você tem os requisitos necessários para ocupar esses cargos, entenda o que você precisa desenvolver, faça uma boa descrição de currículo, escreva bem a sua trajetória profissional, sem preguiça, descrevendo bem as suas atividades e os seus resultados alcançados, para então você ser melhor ordenado dentro das plataformas e fazer com que o robozinho fique seu amigo. Costumo dizer que você precisa também fazer uma análise muito bem feita de cenários. Hoje nós temos centenas e milhares de candidatos disputando uma única posição. Então, essa leitura de cenários, ela nunca se fez tão importante, porque às vezes a pessoa ela acha que é só modificar alguma coisa no currículo, pronto, ela vai receber um monte de recrutador ligando para ela. Não funciona assim. Todo esse conteúdo, clica aqui em gostei, já me segue para você não perder orientações valiosas para sua carreira. E foi um prazer te contar um pouquinho aqui da minha experiência e como você pode ter melhores resultados aí com um robozinho, com a ATS.